Impossível enganar a espiritualidade, não existe livre-arbítrio. Bom, é impossível enganar a espiritualidade. Inclusive, eu vou deixar esse relato do que aconteceu e que, para mim, na minha opinião, não existe livre-arbítrio quando você tá em quando você começa a ter contato com a espiritualidade. O livre-arbítrio acaba. Eu vou explicar por quê. Bom, quando sucedeu essa parte do umbral, onde que eu parei no umbral, eu tenho certeza que eu morri nesse dia, porque esse lugar é diferente, não é um sonho, porque eu lembro de muito detalhe. Os meus sonhos eu não lembro de tanto detalhe. Meus sonhos são sempre confusos, eu não. Cara, posso ter sonhado 10 minutos, eu lembro assim de alguns segundos do sonho. Esse umbral eu lembro de cada detalhe desse lugar. Entendeu? E o cheiro também. Eu não consigo lembrar de cheiro, cores, essa coisa assim, fica muito. Qual a roupa a pessoa estava vestindo, não lembro. Nem do sonho que eu tive essa noite passada, entendeu? O que foi, não lembro. Esse umbral era tudo muita coisa. Então, assim, o que acontece depois desses eventos? Eu começo a refletir muito. Então, passado alguns dias, que eu aceitei essa missão, eu ainda como Jonas tentei fugir um pouco, relutei, falei, isso foi um sonho, não quero saber disso, não quero nem lembrar que isso aconteceu. E fui tentando viver a minha vida. Aí o que acontece? Meu siso quebrou, o meu siso que eu tinha que arrancar, doía todo dia, ele quebrou. Então eu não estava conseguindo um médico para arrumar esse siso, eu não conseguia sair de casa. E o que acontece? Nesse dia aconteceu uma coisa, depois das 6 horas da tarde, eu lembro que eu estava muito mal, eu acho que eu peguei Covid, né, porque eu estava com muita dor no pulmão, muita dor nos ossos, sabe, eu estava assim, que eu penso assim, eu não vou passar dessa noite. Então eu abro a gaveta e lá tem alguns remédios, né, então eu penso assim, eu tava sentindo assim, que meu peito tava cheio de catarro, sabe, assim, tava muito mal. Eu falei, eu sei que eu sou muito fraco para negócio de gripe. Quando teve a gripe suína na Itália, eu quase morri, que esse pessoal, muita gente morreu lá na Itália, eu tava lá na época, quando teve o primeiro episódio da gripe suína. Aqui no Brasil não atingiu tão forte igual foi nesses países europeus que são mais conectados. Mas resumindo, eu sabia que eu falei, de hoje eu acredito que eu não passo. Então eu não tomei o antibiótico, não tomei os remédios que estavam ali, nos horários que tinha que coisar, aí fui deitar e fui dormir. Só que quando eu estava ali, fechei a gaveta, eu pensei assim, tudo bem, eu não posso morrer que eu vou parar no umbral, mas a partir do momento que eu aceitei a minha missão, se eu morresse hoje, eu acho que eu consigo ir para aquele lugar verde que eu vi da primeira vez lá. Pensando comigo, né, que o meu mentor já tinha me trago as visões desse lugar que abriu aquele portal da primeira vez que eu fui atropelado na BR, e falei, então, é esse o lugar. Então, o que eu faço? O que acontece? Eu pego e vou dormir. Quando eu estou dormindo, eu já acordo no lugar. Isso foi paralisia do sono. Eu não morri dessa segunda vez. A segunda vez foi paralisia do sono mesmo. Coisa que eu tinha muito quando eu era criança. Muita paralisia do sono. Onde que eu gritava, eu não conseguia gritar, não conseguia me ouvir. Eu estava com o corpo todo imobilizado e eu paro novamente num outro lugar. Só que eu vejo aquela menina estava lá, era um monte de terra. E de repente, eu olho, eu vejo uma criatura que não tem face. Isso daqui não tem face, isso aqui é tudo liso. Essa criatura, ela estica os braços dela, aquilo parece braço de borracha, me pega e me abraça. E eu consigo sentir um cheiro ruim, aquele cheiro volta, aquele cheiro ruim. E eu já não vejo mais aquela menina. Então, o que acontece? Eu tô ali sendo esmagado, os meus ossos quebrando todinho, eu sentindo a dor os estalos daquele osso quebrando, mas o osso quebrando, ele foi me apertando, aquilo foi quebrando, e eu olhei assim, eu não conseguia ver a face dele, é uma coisa assim, tipo uma máscara branca, tipo com uma sujeira, encardido, e ele era gigante esse negócio, o negócio era muito alto. Ele me pegou e foi me esmagando. E eu fui, meu Deus, foi tudo quebrando. Até que o meu pescoço quebrou também.
e eu não estava conseguindo ver a menina, mas eu senti que ela estava ali. Então ela mandou uma mensagem, falou assim, fala o nome de Jesus. Aí eu ordenei num pensamento, porque eu não conseguia mais falar, porque minha garganta aqui, isso tudo esmagou, e eu falei, me solta em nome de Jesus. Então ele me soltou, entendeu? Mas até o momento que ele me solta, o que que acontece? Abre uma visão de onde eu estava e eu vendo eu na cama. E eu estava sufocando por causa do catarro. E eu não conseguia respirar ali naquela cama que eu estava. Então eu sufocando na cama e lá também eu sufocando, entendeu? E eu sentindo na cama as dores que eu estava sentindo ali, uma dor horrível dos ossos quebrando. O sangue saiu, eu sufoquei com o sangue naquele umbral, naquela visão, né? Porque aquilo parece que é uma espécie de visão. E ali na cama também. Até que quando eu falo, ele desaparece e eu levanto da cama. Então eu consigo jogar aquele catarro para fora. Eu tossi muito. Só que aí eu entrei debaixo das cobertas e comecei a chorar. E eu chorei. Em toda a minha vida eu nunca tive tanto medo como aquele dia. Aquele dia foi o dia que eu tive mais medo da minha vida. Não passava um cabelo ali, eu chorando. E aí a minha mãe me perguntou, falou, Anderson, eu tranquei a janela, eu nunca trancava a janela do meu quarto, sempre ficava aberta. Nesse dia eu tranquei. E eu falei com a minha mãe que eu tava com muito medo, que eu tava com muito medo. Mas aí, passado um tempo, eu chorei, aí eu consegui me recobrar um pouco, assim, da minha... eu entrei em pânico. Tranquei a porta do meu quarto, e a minha mãe falou assim, Anderson, o que tá acontecendo? Deixa eu passar as roupas pela janela. Eu falei, não, mãe, eu não vou abrir a janela, não, eu tô com medo. Você nunca teve medo? E realmente eu não tenho medo das coisas, eu tava com medo. E aí eu perguntei para a espiritualidade maior, por que que isso aconteceu? Então essa menina mandou uma mensagem para mim. Ela falou, você não pode enganar a gente. A gente viu você ali. Aí ela mostrou a visão, de novo essa visão, esse arrebatamento. Eu vi eu na gaveta, eu entrando, eu sorrindo, que eu falei que você não vai parar, você vai parar no inferno se você morrer de novo. Você não vai parar aqui, você vai parar no umbral, você não vai vir para cá. Eu já estou te avisando, você tem que cumprir sua missão. Aí eu pedi perdão para eles, pedi perdão. Eu lembro que no outro dia, eu chego na minha mãe e eu falo, mãe, eu não posso morrer, mas eu não quero viver. Eu não quero estar aqui, mas também eu não posso morrer. Que porra é essa? E se eu morrer, eu vou parar nesse lugar. E eu não quero parar nesse lugar também. É aonde que eu sou obrigado e eu aceito. Então eu faço o acordo com eles, eu renovo esse acordo que eu fiz no umbral e falo, eu vou cumprir essa missão, seja o que for que eu vou fazer. Daí que depois eu vou começar a ser oraculista, daí que eu vou começar a trabalhar com a Maria Padilha. Então meu desenvolvimento foi dentro de casa. Foi depois desse evento. Esse evento mudou completamente ali. E um detalhe, quando eu não estava conseguindo, nenhum dentista conseguia arrancar meu dente, muito caro, eu não tinha dinheiro, e toda vez que eles encostavam, eu dava crise e parava no pronto-socorro. Eu ia para o pronto-socorro com o neurologia trigêmeo, porque eles encostavam em alguma parte do meu rosto que fazia dar essa crise, então eu não conseguia. Depois que eu aceitei essa missão, meu pai se propôs a pagar o dentista, ele me deu um dentista errado, ele falou para mim numa dentista, eu errei essa dentista, fui em outra e ela arrancou meu dente. Ela não só arrancou meu dente como cobrou muito barato, como também eu não tive neuralgia do trigêmeo. Quando eu tenho depois, eu vou no pronto-socorro, eles me atendem rápido. A minha vida, depois que eu aceitei o acordo deles, de cumprir a missão de vida, tudo na minha vida começou a fluir. E depois eu vou contar para vocês como é que vai esse percurso. Mas eu não tenho livre-arbítrio, porque eu não vou escolher uma opção que eu vou me lascar todinho parando nesse umbral ou necessariamente ficando doente, porque eu não estou mais doente. Cadê os remédios que eu tinha que tomar? Eu converso com a médica, que ela era uma médica especialista da dor, conta essa experiência toda para ela e a gente decide que vai interromper a medicação, porque eu também falei coisas da vida dela que não teria como eu saber, através da espiritualidade. Não vou citar o nome dessa médica aqui, mas ela é muito famosa, muito conhecida. E dali eu não senti mais dor. Eu só tenho dor quando eu faço alguma besteira, alguma coisa de errado. Aí eles me punem com essa dor para me parar no pronto-socorro para me cumprir a missão. Então, senhores e senhoras, gente, eu não tenho, e ladies, eu não tenho livre-arbítrio.
Resumindo, eu não tenho livre-arbítrio.